Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Michel Santos Batista, advogado militante, especialista em Direito do Trabalho, mestre em Direitos Fundamentais, professor universitário e vice-presidente da OAB Ananindeua. E vai falar sobre o tema demissão por justa causa. Olá, doutor Michel, tudo bem? Olá, Raul, tudo bom? Doutor Michel, esse tema é deveras importante porque nós temos aquelas perguntas que sempre surgem quando há uma rescisão de contrato de trabalho por justa causa. E é sobre esse tema que nós gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas que geralmente os nossos ouvintes, os nossos telespectadores têm sobre essa questão da rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Então, o senhor poderia dizer se o empregado pode ser dispensado por justa causa a qualquer momento pela empresa? Perfeito, Raul. Inicialmente, agradeço a oportunidade, agradeço o convite de estar aqui na TV Liberal, participando do seu programa Habeas Data, um programa muito importante, porque serve de canal de comunicação para que possam manter informados toda a sociedade, bem como acadêmicos do curso de Direito e todos os profissionais do direito em geral. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a sua presença. Perfeito. Sobre a questão da justa causa, que é um tema sensivelmente para todos os empregados, porque é a penalidade mais severa que a consolidação das leis trabalhistas traz para o empregado. Então, é importante a gente destacar, inicialmente, que existem outras penalidades que podem ser aplicadas ao empregado. A exemplo, a advertência verbal, a advertência por escrito, a suspensão quando o empregado não comparece para trabalhar e por isso não recebe. E, por fim, a dispensa por justa causa, que é a penalidade, como disse, mais severa. Mais severa por quê? Porque o empregado ele não vai receber todas as verbas rescisórias. Então, a sua pergunta ela é extremamente importante porque geralmente os empregados ficam com aquela dúvida: será que o meu empregador pode me dispensar por justa causa a qualquer momento? E a resposta é não. Ou seja, somente nos casos específicos, através de um rol taxativo do artigo 482 da CLT, é que o empregado poderá ser dispensado por justa causa. Então, lá no artigo 482 da CLT, traz para a gente um rol fechado, taxativo, das hipóteses em que, uma vez cometendo a falta grave, esse empregado poderá ser dispensado por justa causa. Então, respondendo de uma forma bem objetiva, pode o empregado ser dispensado a qualquer momento? Não. Primeiramente, ele tem que ser inserido numa das hipóteses do artigo 482 da CLT. Por exemplo, a improbidade. O empregado cometer algum ato de desonestidade, mau procedimento, incontinência de conduta, embriaguez habitual ou em serviço, desídia. Então, essas situações que eu acabei de listar, Raul, elas estão presentes no rol do artigo 482 da CLT. Só que o empregador, a empresa, só pode dispensar por justa causa se o empregado cometer uma dessas hipóteses. Ou seja, ele não pode ser dispensado a qualquer momento. Tudo bem? Tranquilo. Existem esses requisitos que o senhor acabou de falar, que devem ser preenchidos para a aplicação da justa causa. Como é que se apura? Uma simples apuração, uma simples constatação, ou é necessário algum procedimento interno para apurar a justa causa, a infração de um desses incisos do artigo? Perfeito. Então, tão logo o empregador, a empresa, tome conhecimento da suposta falta grave cometida pelo empregado, é importante a empresa
instaurar um procedimento administrativo interno para oportunizar a este empregado o contraditório. Contraditório este que pode ser administrativo ou judicial. Mas nesta fase, falamos em contraditório administrativo, ou seja, se tal fato foi ventilado e chegou ao conhecimento do empregador, o empregador precisa de imediato instaurar esse procedimento, oportunizar o contraditório, chamar o empregado, narrar a situação e perguntar se aquilo aconteceu ou não. O empregador, tomando conhecimento deste fato, se tiver provas, e tem que ter provas para poder aplicar a justa causa, precisa de imediato aplicar esta penalidade. Daí o princípio da imediatidade. Perfeito. Ou seja, então logo a empresa tome conhecimento dessa falta grave cometida pelo empregado, precisa de imediato aplicar a justa causa. Por quê? Se essa justa causa não é aplicada de forma imediata, ocorre o famoso perdão tácito. E aí o empregado ele consegue reverter na Justiça do Trabalho essa justa causa aplicada indevidamente. Doutor Michel, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho por justa causa, quais são as verbas que o trabalhador tem direito a receber, as verbas rescisórias? Muito bem. Como falamos há pouco, a justa causa é a penalidade mais severa. Então, o empregado, quando é dispensado por justa causa, ele recebe apenas, tão somente, o saldo de salário e férias vencidas, se houver. Então, este empregado, ele perde o direito ao recebimento de tudo que for proporcional. Por exemplo, férias proporcionais, 13º proporcional, não saca o FGTS, ele fica retido por mais 3 anos, não tem direito à multa de 40% a título do FGTS, daquele valor que foi depositado mensalmente na conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal. Então, a gente consegue facilmente perceber que a justa causa, uma vez aplicada, traz para o empregado a possibilidade de receber apenas saldo de salário. Por esse motivo, é a penalidade mais severa. E quando o empregador apresenta o comunicado de dispensa por justa causa, o empregado está obrigado a assinar? É uma condição sine qua non para que ocorra a justa causa, ou ele pode se recusar a assinar? Perfeito. Então, uma vez apresentado o comunicado de dispensa por justa causa ao empregado, este empregado ele pode sim se recusar. Ele pode não concordar com aquela penalidade que lhe está sendo apresentada e, na ausência de sua assinatura neste comunicado por justa causa, a empresa, normalmente, ela pede para que 2 pessoas, 2 colaboradores possam assinar, para que demonstre que houve a recusa do empregado naquele comunicado de justa causa apresentado. Mas, volto a dizer, o empregado ele não é obrigado a assinar este comunicado de dispensa por justa causa. E detalhe, Raul, ainda que ele assine, é interessante a gente destacar que, ainda que ele assine, isso não impede dele ajuizar a reclamação trabalhista para que haja a declaração da nulidade da dispensa por justa causa, tentar, junto à Justiça do Trabalho, reverter a dispensa por justa causa em sem justa causa, para que assim, então, ele possa receber todas as suas verbas rescisórias. Então, sempre é possível, diante de uma justa causa, e o empregado se sentindo injustiçado, ou que não praticou aquele ato, ou entendendo que aquele ato não caracteriza justa causa, discutir judicialmente aquela questão para tentar reverter a justa causa, é isso? Perfeito. Então, uma vez não concordando com a dispensa por justa causa, este empregado tem o direito, e a gente chama, invocando a nossa Constituição, o direito constitucional de ação, que através da reclamação trabalhista ele pode, sim, discutir judicialmente a nulidade desta justa causa aplicada contra si. Doutor Michel, foi um imenso prazer tê-lo aqui.
e as suas respostas foram extremamente esclarecedoras, creio eu. E eu agradeço a sua presença e espero que o senhor retorne outras vezes e que a gente tenha outras oportunidades de bater esse papo, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Raul, pela oportunidade de fala e espero que em breve a gente possa retornar para tratar de outros temas jurídicos. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado.